1 Timóteo capítulo 4, eu estou lendo. Porque Deus deu isso como um feito importante, foi-te dado por profecia, com a imposição das mãos da árvore primogênita. Medita nessas coisas. Dedica-te à esperança. Somente para que a tua severidade apareça claramente a todos. Atenta cuidadosamente para ti mesmo e também para a tua doutrina. Persevera firmemente nelas, pois ao fazer isso, salvarás tanto a ti mesmo, quanto também aqueles que te temem. Amém. Você está aí? Amém. Agora, o motivo pelo qual você ainda não é um missionário começa a partir do versículo 12. A primeira razão que eu vou te dar agora é que mudei o tema da nossa conversa. Eu voltarei àquelas sete, o quê? Razões, por quê, o quê? Vou explicar isso em detalhes em breve. Por que você deve ser um missionário? Agora vou falar sobre as razões pelas quais você não é. Por que você não é? Por que você não é? E eu estou respondendo por que você não é. O motivo pelo qual você não é: número 1, porque você despreza a juventude. Você não valoriza a sua juventude. Em primeiro lugar, as pessoas não valorizam a sua juventude. E você também não valoriza a sua juventude. Você está ouvindo? As pessoas não respeitam os jovens e você também se juntou a elas ao não respeitar o seu próprio lado jovem, sendo que são os jovens que podem ser missionários. Então, se você despreza um jovem, está desprezando o único tipo de pessoa que realmente pode ser um missionário. Pastor Obi, quando você esteve em Londres, quantos anos atrás? 6 anos atrás você deixou Londres. Então eu me lembro, há 6, 7, 8 anos, quando costumávamos vir aqui, você liderava a dança na Frontier. Agora, essas são as pessoas que são líderes. Você está aí parado como um ancião dos tempos antigos. Você é o ancião dos dias. Quero dizer, quem está apenas parado ali, tranquilo, como os mais jovens. Agora queremos te honrar como o ancião. Nós nos levantamos diante de você como um irmão de cabelos grisalhos. Missionário e qualquer pessoa que despreza os jovens, essa pessoa não pode ter novos pastores de campo, novos missionários, seja o que for. Você entende? Sim. Então quero dizer, é realmente muito triste que desprezemos, de certa forma, os jovens. Eu te digo sinceramente, e ser jovem, você sabe, é realmente por apenas um breve período de tempo, por um tempo muito curto mesmo. Ser jovem, a partir de certa idade, já não é mais considerado jovem, mas você ainda parece jovem. É, isso mesmo. Mas talvez você ainda não saiba que você mudou. Não mudou realmente. Muitas mudanças aconteceram. Ah. Não. E algumas pessoas aparentam tudo isso mais rápido do que outras. Às vezes depende do jeito que elas se vestem. Algumas pessoas se vestem como múmias. Vamos lá, Bill. Essa é a primeira forma que podemos identificar. E elas se maquiam como uma pessoa idosa. Então, de repente, a pessoa parece velha. Mas você realmente não consegue dizer. Mas a idade está ali. Você não pode mudar isso. E isso só vai crescendo. Então, tudo o que você conseguia fazer quando era jovem, você vai se surpreender.
Até mesmo ao dar à luz, sabe, a partir dos 35 anos, surgem tantas coisas novas e o risco de tantas coisas se multiplica 10 vezes a partir dessa idade. Então você pode ter pensado: eu sou apenas uma mulher de 50 anos. Se eu estiver ao lado de uma mulher de 50 anos, você pode não saber disso. Queijo, 50 anos de idade. Porque se eu olhar para minha esposa, você não saberá quantos anos ela tem. Sim, e se você olhar para mim, não saberá quantos anos eu tenho. Então, quero dizer, a juventude é apenas um período. Você tem que calcular com o passar dos anos. Use os anos, não olhe como se sente. É nessa hora que Satanás derrama um profundo desprezo sobre você, sobre a sua vida. Você é mau, você não é bom, você é um pecador. É nessa época que realmente sentimos a maior parte de nossa pecaminosidade e luxúria. Sentimentos mais profundos e variados. E por causa disso, nós mesmos perdemos o respeito por nós mesmos. Por causa dos nossos sentimentos, nos sentimos incomodados. Sentimentos profundos de luxúria. Então, esses sentimentos terríveis e desconfortáveis que muitas vezes temos nos ministram nossa inutilidade, mas na verdade não deveria ser assim. Você deve saber que é isso que lhe dá força. É o que lhe dá força. Na verdade, é energia. Isso precisa ser direcionado. Se você direcionar sua energia longe das coisas sexuais, você se vê muito, muito, muito produtivo. E posso te dizer uma coisa: alguém que dorme com todo mundo está realmente doente. Yeah. Você não é nenhuma palavra. Por quê? Você não é palavra. Você realmente não é nenhuma palavra. Você não está se sentindo bem. Estou lhe dizendo que não estou me sentindo bem. Sim, você é uma vadia. Você não está se sentindo bem. Sim, você realmente é. Diga uma revelação no banco, por favor. Sim, estou me sentindo bem. Ya. Ei, filho bagunceiro. Sim, então estou lhe dizendo que se trata de direcionar energia, porque energia, uma vez direcionada, é gasta. Porque a energia que é absolutamente necessária para fazer sexo e fazer todas essas coisas sexuais, ela usa energia. Você está ouvindo? Quando essa pessoa disse que o Lighthouse é formado por pessoas jovens e facilmente impressionáveis, e é por isso que ela e seu marido estão vivendo a igreja, porque seu ministério é começar igrejas. Eles ajudam iniciantes, eles são iniciadores em seu ministério para ajudar pessoas que estão começando. Então eles estão indo para outro ministério, entende? Apenas ajudam qualquer pastor a começar uma igreja. E então eles vão para o próximo. Eles são Apenas maus apóstolos maus. Eles são, sem dúvida, os últimos a realmente gostar de apóstolos, de qualquer forma. Quando eles usam essa palavra dizendo que somos jovens, é para ser um insulto. E que são facilmente impressionáveis. Isso também é para ser um insulto, mas na verdade é isso que estou tentando dizer. Ou seja, ao desprezar essa característica, você perde todos os missionários, pastores e filiais porque despreza essa qualidade específica.
Porque se você quiser olhar para os rostos de vocês na congregação e eu olho para o rosto dessas pessoas, mesmo daqui até ali dá para ver um ponto vermelho no céu. A cor do seu rosto é um pouco diferente da cor daqui. Pastor Richard, fique de pé e... olhe aqui e depois olhe aqui. Olhar. Quem está na primeira fila, sintam-se à vontade. E então? O cabelo está mais claro. O cabelo está quase pronto. Pode sim, tudo bem. Você vê? Há uma diferença clara, porque até a textura do rosto, bastante perceptível, é um cinza escuro. Estou com tanto medo de... Vou te pegar. Você pode claramente ver o cansaço evidente deste lado e também notar o frescor. O quê? Cansaço. Vestindo-se para a batalha, seja por pura piedade de egos. Não estamos dizendo que você é feio. Não, você é bonito. Vou te colocar junto com esses aqui. Quero dizer, senhoras, se eu trouxer o telefone, eu trago o telefone, senhoras e senhores. Para onde você vai nesse momento? Decepções profundas, tristezas, mágoas, explosões emocionais, dor, dias ruins. Noites ruins, cansaço, negligência. Mudando ambos os polos da vida. Eu conheci recentemente... Uma filha e sua filha estão nela, e seu irmão está nela. E o irmão dela também está nisso, e o irmão dela está nisso. Ela e sua mãe. Não estamos dizendo que você não é bonita, você é bonita. Eu não vou cair de jeito nenhum. Agora sim, esse é realmente um verdadeiro gênio, sem sombra de dúvida, absolutamente. Arenoso, homem. Meu, não é gênio. Porque você o despreza. Quando você começar a respeitar sua idade, terá muito mais problemas neste mundo. Então, quando você for jovem, apenas obedeça. Não pense, não fale, não discuta, não planeje, apenas faça. Não perca tempo com dúvidas ou discussões, simplesmente haja. E é isso que a Nike diz, não é? O famoso slogan da marca, Just Do It, incentiva exatamente essa atitude. Número 2. A segunda razão é a falta de comparecimento à leitura atenta da Bíblia Sagrada, às exortações e à doutrina. Deixar de dar atenção ou comparecimento. Agora, se você perceber qualquer pessoa que dá atenção a ouvir fitas e comparece à leitura da Bíblia, antes de tudo, à leitura de livros, às exortações são como pregações que já aconteceram no passado, ou seja, mensagens que foram transmitidas anteriormente. Você entende? Você realmente presta atenção nisso? Essa pessoa se torna um missionário natural. Na verdade, já tive pessoas que disseram que este Makani, um cara me disse, eu não vou ouvir isso. Sim, ele disse.
eu não vou ouvir isso. Isso porque ele era arquiteto, um estudante da igreja. E ele disse, eu estava me encontrando com os jovens na universidade. Ele disse, eu não vou ouvir isso. Ele disse, porque eu já ouvi antes e isso teve um certo efeito em mim. Eu não quero ouvir isso. Ele disse, se eu ouvir isso, de jeito nenhum, não consigo continuar meus estudos. Eu não consigo exercer minha profissão. Ele disse, se eu ouvir essa coisa, eu sei. Ele disse, você não pode ouvir isso para que tenha um efeito em você. Então ele disse, eu não vou ouvir essa coisa. Eu quero seguir minha carreira. Então ele parou de ouvir isso. E ele está seguindo sua carreira. Ele tem medo disso. Sim? E é isso que estou dizendo. Não é brincadeira. Ele disse isso, ouvi com meus próprios ouvidos. Isso é um problema? Ok. Você está aí. Então, o que eu quero te encorajar, sabe? Quando eu estava em Ambulica, alguns dias atrás, eu estava prestes a subir para pregar quando o Senhor me deu uma espécie de revelação. Eu esqueci se era uma visão em áudio ou uma visão em vídeo. E ele me disse que o acampamento para o qual eu vim comer não é o que importa. Não é o que eu vou pregar, mas sim o Makani. Eu deveria dar o Makani para todos eles. Não como um presente, mas eu deveria dizer a eles que é isso. Que todos eles deveriam adquirir. Agora, este é todo o acampamento que temos aqui desde que a igreja começou. Todos os acampamentos estão disponíveis aqui neste único volume, o Makani. E a única razão pela qual eu juntei tudo isso foi porque comecei a perceber que era ali que a maioria... A presença de Deus foi encontrada e é um recurso muito importante para você obter. Tanto sobre como realmente encorajar os outros. O que acontece é que você não dá atenção à doutrina, não dá atenção à exaltação. É por isso que você não é um missionário. E entre nós, um acampamento como esse não vai mudar você nesse sentido. Não pode. Claro, isso pode mudar você. Mas o que realmente nos afeta é o que ouvimos. E quando você terminar o acampamento, vai se surpreender ao ouvir novamente e vai se perguntar: eu não estava no acampamento. Eu não fiz todas aquelas coisas. Então, como estou dizendo, 90% de vocês aqui não ouvem o Makani. Levantem a mão se for verdade que vocês realmente não ouvem muito o Makani. Não, eu só quero você, para ser sincero. Apenas levante a mão. Mestre, levante-se e olhe. Levante a mão para que possamos... Isso é um 7. 90% de... E aqui embaixo todas as crianças levantem a mão. Você realmente não escuta o Makani. Então você vê que não é algo que está disponível. Não é algo que se ouve. Não é algo que esteja no sistema. É por isso que você não é um missionário. É por isso que você não é um... Mas muitos de vocês são novos, vejam, mas são moldados pelo que ouvem. Só o que você ouve pode afetar você. Então, se perguntar, como posso me tornar isso? Ou o que faz a diferença entre essa pessoa e aquela? Tudo se resume ao que você ouve. Se você despreza seus jovens e não dá atenção a essa questão de ouvir mensagens... Quando eu estava no ensino médio, eu ouvia Kenneth Hagin. Eu ouvia Kenneth Hagin na escola Arquimedes. Isso foi no ensino secundário em 1980 e 79. Foi quando comecei a ter fita cassete, em 1978. Eu estava ouvindo a fita de Kenneth Hagin e Come and Preach Kenneth Hagin na escola. Foi quando ouvi e preguei. Sim. E 10 anos depois eu estava em Surum e tive uma experiência ouvindo uma fita desse homem. Foi 10 anos depois, em 1988. Veja bem, uma pessoa que não dá atenção adequada à audição de fitas, você realmente não se tornará nada. Você pode gritar, berrar e fazer o que quiser, mas não se tornará grande coisa no que diz respeito ao ministério, de forma alguma. Então eu quero dizer que isso... Na minha opinião, eu realmente acredito que deve, sem dúvida, se tornar o item mais popular no farol.
Todo pastor, mesmo que não seja um missionário, na verdade é uma espécie de missionário, porque vou mostrar a vocês todos os missionários da Bíblia quando tivermos a próxima sessão amanhã. Vou mostrar a vocês 40 missionários na Bíblia, sim, e vocês vão perceber que, se conseguiram abrir uma filial, são missionários. De certa forma, você é um missionário. E você vai descobrir que vai se transformar. Transformar toda a igreja pelo que você disponibiliza para eles, pelo que você os incentiva a fazer. Então, qualquer pessoa que ligar para um pastor na igreja, faça disso o item mais procurado e disponível. Você não pode ter nada que precise de mecânico. Se não tem nada no mundo, precisa de um imã. Aquilo a que se dedica, pelo que pagou, no que investiu, é isso que te transforma. O que você compra determina no que você se torna. O que você gasta seu dinheiro determina no que você vai se tornar no futuro. É isso que determina. Então você vê alguém gastando dinheiro com vestidos, cabelos, sapatos, nisso, batom, todas essas coisas. Não é grande coisa. Um verdadeiro peregrino espiritual não se comove com sua beleza, não segue a beleza. Porque ele sabe disso. Não é determinado pela sua beleza. A beleza não determina a felicidade. A Bíblia diz o que eu quero dizer. É uma lição. A Bíblia diz que a beleza é inútil. Inútil. Qualquer coisa é inútil. A beleza é inútil. Tanto é que, para mim, percebi isso especialmente quando olho para uma mulher estranha, ela se veste desleixada. Não que ela seja uma prostituta, porque há um jeito que as prostitutas se vestem, mas há um jeito de se comportar quando você é como uma prostituta. Não como uma desleixada. Você vê na hora certa de impressionar, dá para ver no seu rosto, você está tentando fazer algo no seu rosto. Você está tentando fazer algo com seus lábios. Você está tentando fazer algo com seu cabelo. Tentar nos impressionar. Um peregrino espiritual, você é um boi almiscarado antino. Cuidado com essa aí. Ela tenta impressionar você. Tenha cuidado. Ela quer chamar sua atenção. Atenção. Não. Sempre fui desencorajado. Quer dizer, tudo isso faz as pessoas usarem muita maquiagem. As pessoas ficam mais bonitas com maquiagem. As pessoas realmente precisam até mesmo de maquiagem. Mesmo depois dos 20 minutos. Não é disso que estou falando. Não estou dizendo que maquiagem não é legal. Mas estou dizendo que, quando você vê alguém chegando assim, você sabe que essa pessoa fique de olho nela. Você quer mostrar pra gente o seu bumbum? Cuidando demais do cabelo? Querendo impressionar demais? Você vai para casa, você não, no final das contas. Toma banho? Então, um peregrino espiritual vai ser muito cuidadoso com esse tipo de pessoa. Você é um peregrino espiritual? Quantos aqui são peregrinos espirituais? E um irmão que também tenta impressionar demais. Não tente impressioná-lo. Impressione as irmãs. Uma irmã que você precisa impressionar. É melhor você ficar sem ela na sua vida. Você tem que mostrar para ela que tem dinheiro. Você tem que mostrar isso para ela. Você tem que mostrar para ela que tem dinheiro. A vida real não tem todas essas coisas. O resto de tudo isso. Você está aí? Então por que você vê alguém que não está dando atenção a isso, mas sim dando atenção ao espiritual? Você não tem macane, mas na verdade você tem maquiagem. Você não tem macane, mas tem batom. Você não tem macane, mas você tem dinheiro suficiente para arrumar o seu cabelo. Estou em uma moção agora, neste momento. Bandagem. Mas você não tem macane. Eu nunca consigo colocar você em um ambiente de acampamento por 24 horas por dia.
Acampamentos que têm um ambiente fantástico no qual você pode viver, que falam com você o tempo todo como um rádio. Apenas durma com isso. Você tem vestidos, sapatos ou coisas que são inúteis. Inútil, banido. Então, veja, você me dá um irmão, dá-me uma irmã que dê atenção às exortações. Quando eu exorto você a ser uma Mishnah, eu exorto você a servir a Deus. Estou exortando você a trabalhar no Senhor. No coração é exortação. Você vê alguém que dá atenção a algo, e a atenção a isso é fogo aqui. E então outro está vindo. O ponto é que pode baixar tudo. Toda mensagem que será precedida está vindo, como esta também. A forma de ser para isso está fora. Makani também está na internet. Você pode pagar e baixar. Não é você. Você entendeu? O que estou dizendo para você, meu amigo, é: por que você não é um missionário? Por quê? Você não é um missionário porque quando era jovem acabou desprezando isso e realmente não acreditou em si mesmo quando era jovem. A segunda razão é que você não deu atenção à leitura da Bíblia. Você não deu atenção às exortações e não dá. É por isso que nenhum de vocês é missionário. Nenhum de vocês é missionário. Qualquer pessoa que, por isso disse, todas aquelas pessoas que continuaram indo a certos acampamentos não puderam ficar aqui, tornaram-se missionárias, não estão mais aqui. Fallon e Micaela estão visitando vocês, vim com elas. Você entende? Sim. Então, meus queridos amigos cristãos, é por isso que vocês não são visionários. Não há mistério nisso. Como eu me tornei pastor? Eu me tornei pastor ouvindo, prestando atenção, pregando. Uma pessoa que eu costumava ouvir muito é Fred Price. E ele virá para Gana na próxima semana, para a nossa igreja. Agora, quando você sabe, Fred Price é alguém que eu ouço, e foi assim que me tornei pastor. É por isso que eu o convidei. É por isso que tem uma capela na igreja chamada Capela Fred Price. Sim, nós temos a Capela Kenneth Hagin. Temos a Capela Fred Price. Agora temos a Capela Yogi Cho. Essas são as pessoas que me ajudaram a me tornar pastor, ouvindo constantemente suas exortações. Eu ouço as pregações de Fred Price. Eu o assisto pregando. Eu tento. Tentei imitá-lo. Vi como segurava a Bíblia e onde colocava anotações. Quando estudava, colocava as minhas no mesmo lugar. Vi que ele usava um clipe, então também fiz um clipe. Coloquei no mesmo lugar. Ando como ele andava, tento andar assim. No mesmo dia, leio as mesmas mensagens. Estou te dizendo, é assim mesmo, viu? Que você se torna alguma coisa. É pelo que você paga, dê atenção. Então, se você der atenção aos vestidos, cabelos, coisas, o que as pessoas vão ver? Como as pessoas, como você olha, como você vê. A consciência de todas essas coisas, essas são... Vazio. É tão inútil. É por isso que quando as pessoas se casam, elas ficam tão decepcionadas. Nunca pensei que uma pessoa linda como você pudesse produzir algo que fosse tão feliz e assim... Eu realmente não sei o que fazer com você. Levante-se, por favor, e deixe-me gentilmente mostrar-lhes a sua verdade na oração. Da linha, sempre da linha, mantendo o traço, seguindo o caminho da linha. Penteado curto, para que serve? Cabelo curto. Cabelo curto, para que serve realmente?
Cabelo curto, cabelo curto. Cabelo curto, cabelo curto. Então todos vocês têm esse penteado. Cabelo curto e você não tem isso. O que você faz? O que você tem? Ah, você é de Gana. Certo. O que você teria? Ah, isso é de Gana. Quero o seu penteado. Natural. Você quer saber qual é o penteado real? Sim. Hã? Venha você. Esta é a cabeça. Este é o corpo. Todos eles têm esse cabelo. E isso é uma coisa boa. É o cabelo mais realista e real que todos eles têm. Eles cuidadosamente colocaram remédio nas mãos. Onde você viu isso? Doutor, que tipo de remédio é esse? Eles estão indo atrás disso. É aqui, assim mesmo. Sente-se. Você está realmente impressionado com eles? Ah, finalmente estou realmente impressionado com você. Continue fazendo o penteado. Deus vai dar a todos vocês um amado. Agora, uma vez que você prestou atenção em Magadia e tudo mais, então você está livre. Vai e faça o cabelo. Não faça a gravata, os sapatos ou os olhos em tudo. Eles podem procurá-lo primeiro e lhe dar uma arma. E todas estas coisas serão acrescentadas. Quero ver a vista, então, por favor. Agora arrume seu cabelo para não atrapalhar a visão. Não combine seu cabelo aqui neste local. Saia daqui imediatamente. Rápido. Vamos sair daqui agora. Eu tenho o melhor. Você pode fazer. O que você quiser fazer, eu estou aqui. Meu lugar, estou te abençoando. Pegue uma. Devagar. Então, este é um dom que você tem. Não se trata de prosperidade. Mas veja, a graça que temos conosco é o que leva à verdadeira e duradoura prosperidade. Amém. Glória a Deus. O próximo é o número. A terceira razão pela qual você não é um missionário é por causa do descuido, da negligência com o seu dom. Você realmente negligenciou o seu dom? Você negligenciou um presente claro. O que você acha? Você negligenciou seu dom. É verdade. Talvez você tenha o dom de ser pastor. Você negligenciou isso. E você está dando isso de graça. Quem disse que você está sendo de que maneira? Hotel? Finanças? Contabilidade? Eu prestei bastante atenção aos meus dons pastorais e agora estou também prestando atenção cuidadosamente aos meus dons apostólicos para que eu possa começar uma igreja. É por isso que estou pregando como estou pregando hoje. Muitos pastores serão libertados, muitos missionários serão enviados, muitos rapazes e moças inesperados serão encontrados. Missionários e pastores. Sim, isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau! Portanto, irmãos e irmãs, não negligenciem isso. Prestar atenção. Não negligencie o chamado de Deus. Essa convicção. Você tem um sonho. Como a vovó Yao. Onde ele está? Nana Yao teve um sonho. Venha nos contar seu sonho. Eu te amo muito, é só isso. Porque continuo ligando pra você. Conte no seu sonho. Conte no seu sonho.
Continue sonhando, eu estava, acho que dormi. E então no sonho eu tinha alguns trabalhadores porque eu estava estudando. Eu estava estudando ativamente para fazer meu doutorado. Naquela época, então, eu tive um sonho que eu tinha realizado. E então alguns trabalhadores vieram à minha casa. Até dizer isso, nossa, eles terminaram imediatamente. A próxima coisa que vi foi ela vindo em minha direção. E na verdade a questão é descobrir. Certo, me conte, o que você estava fazendo? Por quê, por favor? Pessoal, você não fez isso. E eles estavam tentando me perguntar coisas. Aleluia. Isso foi no céu? Eu não sei, mas do jeito que aconteceu, eu simplesmente não sei. Mas foi como se eu tivesse ido a algum lugar. E então, você estava cercado por pessoas. Havia muitas pessoas. Elas corriam em minha direção e era como se estivessem tentando. Então cada um fazia uma pergunta. Então por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E o que você Estava dizendo Então eu estava tentando matá-los. Você estava tentando explicar? para eles que o quê? Quero dizer, o motivo pelo qual eu não conseguia fazer o que eles esperavam. Por que você não é um missionário? Estou realmente muito cansado, porque eu refleti bastante sobre isso, porque essa é de fato uma visão do céu. Não brinque com suas visões. Não brinque com seus sonhos. Foi um sonho? É? Deixe-me te contar um sonho. Sente-se. Um dos nossos pastores, veja, o nosso pastor que morreu, a esposa dele voltou para a casa onde o casamento foi realizado, e ela disse que estava olhando as coisas dele. E então ela viu um livro, e esse livro é um livro onde ele cuidadosamente escreve todos os seus sonhos. E ela disse que nunca olha nesse livro. Porque esse é o livro particular dele, e ele simplesmente escreve o que quiser. Então ela apenas viu o livro e começou a folheá-lo, a olhar para ele. Assim, ela viu todos os diferentes sonhos que ele teve. E então, o último sonho que ele teve, no dia 3 do mês de dezembro, ele morreu no dia 30, no total. Esse sonho era diferente de todos os outros, no sentido de que todos os outros sonhos estavam escritos com caneta azul e preta. Mas esse ele escreveu com caneta vermelha. E no sonho, eu o havia convidado para o Templo Kodesh, um lugar especial, para vir pregar. E quando ele veio pregar, ele não estava nada feliz porque ninguém conseguia ouvi-lo enquanto pregava. Ele disse que ninguém conseguia ouvi-lo quando estava pregando. E ele ficou muito, muito triste com isso. Toda a congregação estava lá, mas ninguém conseguia ouvi-lo. Então, a única pessoa que estava sentada na primeira fileira, onde o pastor sênior se senta, era a lady pastor Juanita. Era a única pessoa ali, sabe? Era realmente a única pessoa sentada ali na frente. Era a Juanita. E ela sorria gentilmente para ele enquanto ele pregava. Ninguém conseguia ouvir. E ela continuava sorrindo para ele. Ele havia sido violentado. Ele morreu em 3 semanas e alguns dias. Deus revelou para ele porque ele foi convidado quando ele morreu. Eu me lembro quando tomei a decisão, eu disse, não, vou fazer o funeral dele na Jesus Catholic, bem no meio do Kodesh. Mesmo que ele não fosse muito conhecido, era longe. E então eu disse, vou honrá-lo com as maiores honras porque ele fez tudo aquilo e foi isso que aconteceu. Eu o convidei para o Kodesh e, na verdade, ele foi a estrela do Kodesh naquele dia. Mas ninguém podia ouvi-lo, e a única pessoa que estava feliz com ele, obviamente, era alguém que também já havia morrido.
Então esses sonhos, você vê que algo, mas veja, é isso que a Bíblia diz. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Quando você negligencia seu dom, seu sonho, o chamado, a visão, você está negligenciando isso para seu próprio prejuízo. Agora, esse sonho nos envia uma mensagem de conforto, pelo menos para sabermos que Deus sabia de tudo isso, e na verdade, até mesmo antes de acontecer. Sim, isso aconteceu em dezembro. E é o último sonho que ele teve, em que Deus estava dizendo, eu vou retirá-lo, mas você vai se juntar a outro grupo. A Bíblia fala em Efésios 3 sobre a família cujo nome está tanto no céu quanto na terra. Nós pertencemos a uma família, parte da qual está no céu. Então, negligenciar seus sonhos, negligenciar as visões, negligenciar aquelas impressões que você tem dentro de si é muito perigoso. Muito perigoso. Eu me lembro quando o Senhor me disse para escrever um livro. Quero dizer, eu continuei. Você sabe, quem iria querer ler um livro escrito por mim? Quem leria um livro escrito por mim? Paul, venha me contar o que você estava nos contando sobre os livros rápido. Sim, certamente na Venezuela estamos vendendo os livros de bicho em espanhol. Fale devagar, sabia? As pessoas não entendem as coisas quando você fala muito rápido. Estamos vendendo os livros de bicho em espanhol apenas 15 vezes. Agora, na Venezuela, a maior livraria cristã está vendendo os livros de bicho. Ontem eu estava contando para a Michelle que eu deveria sair na segunda-feira e na sexta-feira o pastor me ligou de fora em Carraguis. Ele disse que estava vindo buscar os livros. Eu disse que ia embora na segunda. Ele respondeu tudo bem, vou tentar buscar os livros. No sábado de manhã eu tinha saído e minha esposa ligou. O pastor está vindo a caminho daquela cidade. Ele veio buscar 250 livros. Corri para casa e cheguei 10 a 15 minutos antes dele. Ele entrou e perguntou, são os 250? Eu disse sim. Ele respondeu, não, quero 300. Lealdade, e a lealdade dele, onde? Ele é mesmo, não é? Ele é um pastor venezuelano. Fora da capital. Sim, tipo, você não está chorando? Ele está vindo de Kumasi, ok? Ou de Londres, e está vindo de outra cidade. E são pessoas, outros pastores, não é mesmo? Ah, estamos enviando livros para Inquato. Eles estão vendendo em todo lugar. Ok, você nos passa os pedidos aqui. Os livros estão indo para diferentes países e, por causa disso, as limitações também estão surgindo. Com certeza irei ao Equador, Porto Rico, Venezuela. Eu os enviei para o México. Mas quando o Senhor me disse para escrever um livro, eu disse, ninguém jamais lerá um livro. Que é aquele? Você nunca vai saber. Então é isso que estou dizendo sobre negligenciar coisas que o Espírito lhe diz. Muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso. Para mim, acredito que uma vez que o amor esteja presente no Samyama, então garanta que cumpra. Certifique-se de cumprir seu chamado. Faça qualquer coisa, Deus disse. Faça algo. Apenas tente fazer isso na sua vida. Faça. Não deixe sua vida passar sem cumprir isso. Cumpra o seu chamado. Certifique-se de cumprir, preste atenção ao seu jogo, faça o que for preciso, siga o caminho que precisa e simplesmente faça. Certifique-se de realizar isso. É muito importante. Espero que entenda o que digo. Tudo está negligenciando Deus. Às vezes você pergunta por que alguém não é isso ou missão. Por que essa pessoa não é aquilo ou isso? Às vezes a pessoa tem um chamado claro, numa visão clara. Então, quando digo uma impressão, porque não foi uma visão, disse ao Senhor que deveria escrever um livro. Pensei, ninguém vai ouvir meus livros. Leia meu livro. Fomos a outra igreja e me apresentei como discípulo do ministério da igreja. E então o pastor me disse que na nossa igreja temos o que eles chamam de G12. Todo pastor tem 12 pastores sob sua liderança. E o próximo também tem 12, e assim por diante. Ele disse, nosso pastor principal nos mandou conseguir isso. Mas eles não sabiam como conseguiram o primeiro. Conseguiram outras cópias porque nós os levamos à livraria. Ele disse, nós nos reunimos uma vez por mês como pastores do Quetua.
E quando nos encontramos, todo mês um capítulo, lealdade e deslealdade. É isso que estamos usando na Venezuela. E o pastor é da Colômbia. Isso é realmente impressionante. Sim, estou apenas dando esse testemunho para dizer que eu não poderia ter escrito os livros porque me desprezo. Eu ainda faço isso. Continue me encorajando, entendeu? Sim, mas só digo que qualquer dom que Deus lhe deu, eu imploro. Eu te imploro. Eu te imploro. Eu te imploro. Não estou dizendo que o Senhor está te dizendo, Charlie, cumpra isso. Não morra sem cumprir isso. Como você vai se arrepender no dia em que descobrir que está morto? Ninguém sabe se você vai Simplesmente morrer. É bem provável que você morra de surpresa. Sim. Na verdade, a maior misericórdia é não saber que você vai morrer e simplesmente partir deste mundo. Na verdade, é uma forma misericordiosa de morrer. Juanita morreu dessa forma. E essa pessoa também morreu assim. Ele morreu. Quero dizer, nunca passou pela sua cabeça por 3 minutos que você iria morrer. Nunca. No momento seguinte, você pisa aqui e no próximo já está lá. E das 3 vezes em que quase morri. Bem, desse jeito eu não conseguia acreditar que estava acontecendo. 3 vezes isso aconteceu comigo e a última foi agora em dezembro. Eu estava assim, tão pequeno, desse jeito, eu quase fui, bem perto da minha casa. Foi aí que eu percebi isso. Olha, no dia em que Deus tirar a mão de você assim, vai levar 5 minutos para eu morrer de novo. Então, amigos e irmãos, certifiquem-se de cumprir o seu chamado, não negligenciando o dom. E por fim, vocês são abençoados. Finalmente, ou devo dizer o próximo ponto, você não medita na palavra de Deus. A meditação produz muitos e abundantes frutos. Amém. Realmente a meditação traz muitos frutos. A meditação produz o quê? Muitos. A meditação acontece quando você lê pouco e pensa muito. Então você precisa ler pouco e pensar muito. Você precisa aprender a ler pouco. Porque as pessoas enfatizam. Eu li a Bíblia toda em 1 ano nisso. Eu comecei do início e terminei. Obrigado por ler a Bíblia toda. Mas também há outra bênção que vem de ler uma frase e pensar muito sobre ela. É daí que vem as revelações profundas. Os tesouros são encontrados por pessoas que cavam fundo. Se você cavar fundo, você encontra os tesouros. Se você não cavar fundo, você não encontra os tesouros. Você entende o que estou dizendo? Você não encontra os tesouros se você não cavar fundo. Amém. O que você acha? Você não encontra os tesouros? Eu visitei uma mina de ouro na África do Sul e fiquei chocado ao ver a profundidade que eles vão e como eles fazem os painéis. Quais carros podem passar por aqui? Em Oguazi, eles têm estradas tão largas quanto esta, com aqueles caminhões enormes, caminhões que quando estão vindo pela estrada precisam enviar motos, motocicletas e outros carros para escoltá-los, porque eles são mais largos do que a largura da estrada. Esses ficam no subsolo, estão se movendo, percorrem quilômetros, fazem túneis, estradas, procurando tesouros vazios. Porque se você ficar na superfície, não vai encontrar a maior parte do tesouro. Você tem que ir fundo. Então, grande parte do tesouro, por exemplo, na Lighthouse, se você vier e olhar para a casa, Lighthouse, o segredo é o amarelo e preto. Lighthouse, segredo, mulheres com pano russo, cultos de domingo, música que cantam, tem dança especial. Lighthouse, você não foi fundo o suficiente para conhecer o segredo. Eu aposto. Um pastor que me disse, afaste-se não com palavras, mas afaste-se. Eu já vi o seu verdadeiro segredo. O seu segredo são realmente os acampamentos, ele disse.
Tudo é o acampamento, tudo é o acampamento, ele disse. Se você quer saber qualquer coisa sobre essas pessoas, são os acampamentos.